De onde a gente veio? Essa é, talvez, a pergunta mais antiga de todas, né? E hoje vamos mergulhar fundo em uma das respostas mais conhecidas, a visão de mundo criacionista. Vamos entender os argumentos, a estrutura por trás dela e por que, até hoje, esse debate é tão aceso. E para começar, uma das nossas fontes traz uma referência que, olha, ninguém esperava: cultura pop. Isso já mostra de cara que a coisa não é só sobre ciência, sabe? É também uma disputa cultural sobre como a gente olha para os fatos e o que a gente conclui a partir deles. Porque, no fim das contas, o que temos aqui é um verdadeiro choque de visões de mundo. De um lado, a ideia de acaso, de processos naturais. Do outro, uma história de propósito, de design. Então, a grande pergunta no centro de tudo é essa. A complexidade incrível que a gente vê na natureza, ela surgiu assim? Por acaso ou por necessidade? Ou ela foi planejada, projetada por alguma inteligência? É basicamente isso. Tudo se explica por mecanismos naturais ou tem algo mais, uma mente por trás de tudo? E quem defende essa ideia de um designer não vê isso como, sei lá, fé cega. Muito pelo contrário. O argumento é que existem evidências bem racionais para isso. Ok. Um dos conceitos-chave aqui é o de informação especificada. Parece complicado, mas a ideia é a seguinte. Pense no DNA. Ele não é só uma sequência aleatória de letras, certo? É como um código de computador, um software super complexo com instruções. O argumento é que processos aleatórios até podem criar coisas complexas, mas não esse tipo de informação funcional, com um propósito claro. É como esperar que o acaso sozinho escreva um programa de computador que funcione. E para ilustrar esse ponto, o material que analisamos cita um exemplo clássico da ciência, os experimentos com as moscas da fruta. Foram 100 anos de pesquisa, forçando mutações nelas. E o resultado, segundo essa linha de raciocínio, aberrações. Pernas nascendo no lugar de antenas, um par de asas extras sem músculos que só servia de peso morto, nada que fosse realmente útil para a mosca sobreviver na natureza. A ideia é mostrar que a mutação aleatória tem limites. Agora, do outro lado da moeda, um dos argumentos a favor do design aponta para sistemas que parecem complexos demais para terem surgido aos pouquinhos. Pega, por exemplo, a gravidez. O feto é geneticamente diferente da mãe, certo? Então, o sistema imunológico dela deveria atacá-lo, mas não ataca. O corpo da mãe desliga as defesas de uma forma super precisa, só ali para proteger o bebê. O ponto aqui é que um sistema desses não pode evoluir pela metade. Ou ele funciona perfeitamente de primeira, ou não funciona. E é claro que, para quem tem fé, toda essa evidência encontrada na natureza é vista como uma assinatura do Criador. É uma ideia que está lá em textos sagrados como este. Então, olhar para o mundo natural vira mais do que ciência, vira um jeito de perceber o divino. Mas olha só, essa visão de mundo não é só um conjunto de ideias soltas. Existe toda uma estrutura organizacional gigantesca por trás. E o mais curioso é que nem todo mundo que acredita nisso pensa exatamente igual. Pois é, um dos maiores debates internos é justamente sobre o tempo. A pergunta que divide opiniões é: o universo é novo ou é antigo? E a resposta não é uma só, não. Basicamente, existem dois modelos principais. Um é o da Terra Jovem, que diz que tudo, universo, planeta, tudo mesmo, foi criado junto, há mais ou menos 6.000 anos. O outro modelo, o da Vida Jovem, é um pouco diferente. Ele diz que o universo pode até ser bem antigo, mas a vida aqui na Terra, essa sim foi criada recentemente, naqueles 6 dias descritos no Gênesis. E o mais interessante é que não existe uma resposta final para isso dentro da comunidade. A discussão está rolando com gente de cada lado usando tanto a Bíblia quanto a ciência para defender seu ponto. É um debate super vivo. Lembra que eu falei de uma estrutura organizada? Pois é, por trás de tudo isso existe uma instituição global gigantesca, tão organizada que tem um documento de regulamentos de 816 páginas. É isso mesmo. A gente está falando da Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma das principais porta-vozes dessa visão de mundo. E a estrutura deles é toda conectada, como uma pirâmide. Começa lá no topo, com a liderança mundial, e vai descendo por divisões continentais, uniões nacionais, até chegar na base, nas igrejas locais. É uma rede que cobre o mundo todo. E aquele documento gigante,
Ele não fala só de regras internas, não. É praticamente um manual completo para manter e espalhar essa visão de mundo. Ele dita tudo, como as universidades da rede funcionam, como o dinheiro é gerenciado, qual a estratégia de mídia, até planos de aposentadoria. Tudo amarradinho com um objetivo em comum. Bom, e quando você tem uma estrutura tão organizada assim, fica mais fácil participar de debates maiores, né? É aqui que a conversa sobre as origens do universo se encaixa numa coisa muito maior. Uma espécie de guerra de informação sobre o papel da ciência hoje em dia. E não estamos falando só do passado, de milhões de anos atrás. Os defensores dessa visão traçam um paralelo direto entre o debate da evolução e outras polêmicas científicas de hoje, como a das mudanças climáticas. Para eles, existe um padrão aí. A estratégia descrita por um biólogo na nossa fonte é meio que um efeito dominó. O raciocínio é o seguinte: se é possível questionar o consenso científico em uma área, mostrando que talvez tenha ideologia envolvida, por que não em outras? A ideia é criar a dúvida. Se a ciência do clima pode estar contaminada, será que a da evolução também não estaria? E essa disputa de narrativas vai muito além da evolução. Olha só esse caso recente que aconteceu na área da saúde. Uma nutricionista afirmou na internet que diabetes é causada por vermes. 2 cientistas foram lá e fizeram um vídeo desmentindo, dizendo claramente, não, diabetes não é causada por vermes. O resultado, elas foram processadas e, na primeira decisão da justiça, condenadas a pagar uma indenização por danos morais. Esse caso, claro, acendeu um alerta enorme sobre o perigo da desinformação. E do outro lado, órgãos como o Conselho Federal de Farmácia reforçam que é um dever dos profissionais de saúde corrigir informações erradas, justamente para proteger a saúde de todo mundo. Então, no final das contas, o que a gente percebe é que o debate sobre criacionismo é muito maior do que só biologia, né? É sobre as lentes que cada um usa para interpretar o mundo. E isso nos leva à grande questão que fica no ar. Quando a gente olha para a complexidade da vida e do universo, onde exatamente termina a evidência e onde começa a nossa visão de mundo?